início ao nosso culto desta manhã, eu gostaria de ler o provérbio de número 31, nos versículos 28 a 31, e diz o seguinte: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a toda sobrepuja. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Vamos orar para iniciar o nosso culto. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Pedimos que o Senhor esteja conosco, ó Deus, aqui no nosso lar e nos lares que estão acompanhando esta live, ó Deus. Que nós estejamos, mesmo fisicamente distantes, mas que nós estejamos unidos como Tua igreja, como assim sempre foi, como nós sempre praticamos. E nós conseguimos então, Deus, continuar praticando esta união fraternal. Abençoa, Senhor, as mães da nossa igreja, as mães do nosso país todo, Senhor, que neste momento tão difícil, em que as pessoas estão passando por tantas dificuldades financeiras, emocionais e dificuldades de saúde, que o Senhor esteja fortalecendo as mães, para que elas continuem sendo arrimo, suporte para as suas famílias, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Hora da Adoração? Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Glória a Deus. Vamos cantar Bom, Bom Pai. Então vamos cantar Bom, Bom Pai. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi sua dor.
trouxe voz na escuridão, me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. És o bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És um bom Pai. Continuando ainda em espírito de louvor, nós chegamos ao nosso momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, você que pode fazer isso neste momento, entre em contato com o nosso irmão Ivo, que é o nosso tesoureiro, e deposite os seus dízimos e as suas ofertas na conta da igreja. Fale com o Ivo, ele vai te passar as coordenadas, as informações melhores sobre como fazer esta sua oferta e entregar o seu dízimo. E também temos as nossas ofertas da Cesta de Amor. Também você pode conversar com o irmão Ivo ou entrar em contato com o seminarista Márcio lá na igreja, que de alguma forma isso pode ser entregue lá na igreja com o Márcio, ou o Ivo busca na sua residência, ou alguém da igreja, alguém do conselho da igreja. Enfim, continuamos, mesmo não estando reunidos fisicamente lá no templo, mas continuamos mantendo as nossas despesas, continuamos mantendo a nossa cesta, enfim, os nossos dízimos e oferta.
ofertemos a Deus. Deus se alegra conosco quando nós damos com alegria. E, além disso, nós damos a Deus o nosso coração, é o que esta canção fala. Dou graças. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador, porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Porque sendo pobre hei de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez por mim na cruz. Dou graças, dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador, porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Porque sendo pobre hei de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Dou graças. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor verteu o teu sangue na cruz por mim, pelos meus, pela humanidade, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, conosco, ó Deus. Que o Senhor continue presente nas nossas vidas. Abençoa, ó Deus, a cada mãe que está nos ouvindo. Abençoa a todas as mães do nosso país, Senhor, neste dia especial. Que nós possamos sentir nas nossas mães a Tua presença. Que o Senhor as tem guiado. Que nós possamos sentir a Tua presença na vida delas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus. Acompanhem o pastor Robinson. Bom dia, meus irmãos. Enquanto os irmãos vão entrando, eu preciso dar um esclarecimento para vocês a respeito do decreto municipal aqui da cidade de Maringá, que autorizou o funcionamento das igrejas, com algumas restrições de número de pessoas, restrições de distanciamento, cuidados com higiene, com utilização do álcool em gel e com tantas coisas, né? Isso foi na sexta-feira. Nós não iniciamos os nossos cultos presenciais ainda. Essa semana vamos conversar com o Conselho da Igreja. No nosso caso, por sermos uma IPI do Brasil, existem algumas situações que devem ser atendidas a respeito do presbitério, a respeito da nossa Igreja Nacional, para que a gente possa, então, iniciar ou não os nossos encontros presenciais, tá bom? Então eu queria só deixar esse recado, eu já deixei esse recado também no WhatsApp, acho que convinha lembrar. Os irmãos estão entrando e hoje é Dia das Mães, né? Parabéns, mamãe. Parabéns, a mãe dos meus filhos.
Parabéns à minha mãe, não sei se ela está assistindo. Parabéns a todas as mães da nossa igreja. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. São mulheres especiais. Muito bem escolhido o texto que o Alexandre leu no início do nosso culto aqui. E Alexandre, muito obrigado pelas canções que você proporcionou para nós. Que Deus esteja abençoando você e a sua vida. E eu queria hoje tratar sobre uma mãe muito especial, registrado aqui no Evangelho de João, o Evangelho que nós temos meditado nesses últimos domingos. Nós temos um tema central que é estudar as conversas e os encontros de Jesus. E hoje nós vamos estudar uma conversa muito pertinente, muito, vou usar essa palavra de novo, interessante, que ele teve com essa mulher. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Nós vamos retroceder um pouquinho na história de João e vamos lá no capítulo 2 e nós vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nas bodas de Caná. João, capítulo 2. Muitos de vocês conhecem essa história, conhecem esse fato, esse evento que aconteceu, e hoje eu gostaria de trabalhar algumas minúcias com você. Então vamos lá. Diz assim, a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela então falou aos serventes, façam tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 potes de pedra, porque os judeus usavam para as purificações, e em cada pote cabiam 100 litros de água. E Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então Jesus disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho para até agora. E assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Então, esse é o texto das bodas de Caná da Galileia, do casamento que aconteceu em Caná da Galileia. E aqui nós temos um pequeno diálogo muito especial de Jesus com a sua mãe. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse diálogo, conversar um pouquinho sobre o que envolve essa conversa que Jesus teve com sua mãe, que Jesus teve com Maria. A relação entre mãe e filho, geralmente, ela é muito mais sensível, é muito mais sentimental, ela é muito mais carinhosa, geralmente, do que a relação do pai com os filhos. Eu observo aqui na minha casa, né? A relação da Silvia com os nossos filhos, né? É uma relação muito mais afetuosa, muito mais carinhosa, muito mais sentimental. Deus parece que colocou um dom extra na mulher para que ela exerça esse papel de mãe. Ela tem o que nós chamamos no mundo empresarial, né, um feeling, né, tem um outro sentido a esse respeito dos filhos, né? E isso, lógico, gera uma preocupação maior, gera um senso de proteção, gera um desejo de ter os pintinhos embaixo da sua asa, né? Como a galinha faz, né? E as mães carregam essa preocupação. Eu vejo a minha mãe, ela tem 4 filhos adultos, casados, né? E a preocupação que ela tem conosco até hoje, né? Então as mães elas tentam mimar ainda os seus filhos, elas tentam mantê-los sob proteção. Algumas acham que elas são as únicas que vão saber o que é melhor para os seus filhos para o resto da vida. Aí gera aquele famoso conflito de relacionamento entre a sogra e a nora, né? Onde nós brincamos bastante sobre isso, né?
Então, as mães têm esse dom especial, que deve ser bem conduzido, deve ser bem dominado, né? As mães precisam aprender a lidar com isso. E a relação de Jesus com Maria não era diferente. Alguns sentimentos permeavam o relacionamento de Maria com Jesus e que não eram diferentes. A Bíblia mostra poucos contatos de Jesus e Maria após aquele episódio do nascimento de Jesus. Os evangelhos dedicam assim uma boa parte da narrativa do nascimento de Jesus falando sobre Maria, quando o anjo Gabriel aparece a Maria, depois quando Maria vai até a casa de Isabel, aí ela, com Isabel ali, ela compartilha aquilo que ela recebeu do anjo, e daí ela compõe uma linda canção, ou faz uma oração, né? Que é aquela: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Depois ela casa-se com José, depois eles vão até Belém para nascer Jesus, depois eles fogem até o Egito para fugir de Herodes. Então ele vai falando sobre Maria, mas há poucos episódios sobre Maria depois dessa parte, pelo menos diálogos com ela. Um dos diálogos dela com Jesus é quando Jesus tinha 12 anos. E eles vão até Jerusalém, eles vão ao templo, e na volta para Nazaré, Jesus ele não está lá no meio da caravana. E José e Maria percebem, retornam até Jerusalém, procuram durante 3 dias Jesus, e eles encontram Jesus no templo, discutindo com os teólogos da época, os doutores da lei, e eles perguntam: por que você fez isso com a gente? E Jesus fala então: mas vocês não sabiam que eu deveria que competia a mim estar na casa de meu pai? Então são pequenos diálogos que a Bíblia vai registrando. Aí tem esse diálogo nesse texto das bodas de Caná, e tem um outro diálogo no finalzinho da vida de Jesus, Jesus já na cruz, e estavam aos pés da cruz Maria, sua mãe, a irmã de Maria, então a tia de Jesus estava lá, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena, juntamente com João. E naquele momento Jesus fala para Maria: Maria, eis aí teu filho. E ele fala para João, na verdade ele fala assim: mulher, eis aí o teu filho. E fala para João: eis aí a tua mãe. Então, deixando os dois sob um cuidado mútuo. Então são os diálogos. Depois a Bíblia cita duas passagens que eu selecionei, onde fazem menção de que Maria e os irmãos de Jesus estavam próximos aí a ele. Então são poucas vezes que fala sobre a ação de Maria junto com seu filho no ministério. Esses diálogos que a gente tem podem até ser considerados um pouco rudes, como por exemplo esse, quando Jesus fala assim: mulher, o que eu tenho contigo? Tipo assim, o que eu tenho a ver com você? Parece um diálogo meio rude. E nós vamos entender um pouquinho que não é rude. Existe algo aqui para a gente estudar. Todos esses diálogos têm a sua importância, por isso que eles estão registrados aqui na Bíblia. E eles trazem ensinamentos profundos quanto ao nosso relacionamento com Cristo, quanto ao nosso relacionamento com Jesus. E eles trazem, apesar de parecer para nós, num primeiro momento, algo rude, eles trazem para nós paz, esperança, conforto e consolação. Então eu queria trazer uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança e de paz para todas as mães, para todos os pais, para todos os filhos, porque a palavra do Senhor é para todos nós, né? É o tema da mãe hoje, é que vai permear a nossa conversa e entender aquilo que o Senhor tem para nós. Eu queria destacar aqui alguns aspectos que eu acredito que foram fundamentais nessa conversa. Deixa eu pegar minhas anotações aqui e deixar mais próximo, né, por causa da visão. E a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês, do papel e da atitude de Maria, mãe de Jesus, aqui com ele, que é importante para nós. Maria percebe que algo acontece naquela festa e procura o seu filho. Então a primeira coisa que eu quero trazer para nós é que quando acaba o vinho, nós temos que procurar a pessoa certa, que é Cristo. Quando acaba o vinho, temos que procurar a pessoa certa, que é Cristo.
Não há nenhum elemento lógico, se a gente analisar essa questão, de por que Maria vai procurar Jesus. Eles estavam numa festa e de repente o vinho acaba. Por que procurar Jesus? Talvez você possa pensar assim, porque Maria sabia que Jesus era filho de Deus. Eu entendo, meus irmãos, que Maria não tinha concepção total, o entendimento total, a clareza total da missão de Jesus. Ela sabia que o seu filho seria usado por Deus para trazer salvação ao povo, mas ela não tinha toda essa clareza. Ela, como nós e como os demais discípulos, estavam conhecendo e vendo o ministério de Jesus e se entregando a Ele a cada dia, mas não tinha toda essa dimensão. Então Maria chega, Jesus não tinha feito ainda nenhum milagre, pelo menos naquela região. Aqui diz que foi o primeiro milagre feito em Caná. Então não havia lógica. Por que ela foi procurar Jesus? Porque pelo Espírito Santo ela começou a entender que a fonte de resgate, a fonte de milagres, a fonte de mudança estava em Jesus Cristo. O vinho, ele representa na cultura judaica alegria. Ele representa gratidão, ele representa regozijo, ele representa reconhecimento. Quando as pessoas estavam alegres, estavam gratas, a colheita foi boa, a família estava reunida, as pessoas estavam reunidas, então as pessoas tomavam vinho. Era o símbolo de alegria. E o que tinha acontecido? O vinho acabou. Aquele casamento perdeu o símbolo da alegria. A humanidade hoje perdeu o seu vinho. A humanidade perdeu a sua alegria. A humanidade perdeu o seu senso de satisfação e tem buscado isso em outras coisas. Tem buscado isso na bebida mesmo, no vinho do dia a dia, nas bebidas alcoólicas, nas drogas, no sexo, no trabalho, na música, nos hobbies, na arte. Ela tem buscado isso em algum lugar e tem depositado ali toda a sua esperança. Elas não perceberam que acabou o vinho. Maria percebeu que acabou o vinho. Maria estava sensível a isso. O vinho acabou. Mas ela tinha uma esperança. Porque ela sabia que o vinho paliativo, o vinho temporário, o vinho inferior daquela festa acabou, mas tinha um vinho melhor que poderia vir através do seu filho. E Maria tinha esperança com base na palavra de Deus, com todas as profecias que ela recebeu, a palavra do anjo, de que Jesus poderia restaurar esse vinho. Jesus poderia fazer algo para reanimar aquele casamento, fazer algo para trazer sentido àquela nova família. As pessoas não procuraram Maria. Ninguém foi procurar Maria. Ela percebeu. Ela teve um reconhecimento, ela teve aquele feeling da mulher. Ela percebeu a necessidade, ela se antecipou. Mas ela reconheceu que ela não poderia fazer nada. Então você precisa fazer como Maria. Você precisa buscar a pessoa de Jesus para a falta do seu vinho. Como está o vinho na sua casa? Como está a alegria na sua vida? Como está a satisfação plena na sua vida? Você precisa reconhecer que o vinho se esvaiu, que o vinho sumiu, que o vinho acabou na sua vida e buscar a pessoa de Jesus. E talvez você possa dizer, pastor, mas na minha vida está tudo bem, tudo tranquilo, o vinho não acabou. Sonde o seu coração, analise a sua vida. Se você não estiver em Cristo, o seu vinho, você ainda está dependendo de um vinho velho que está acabando, um vinho inferior, e Jesus tem um vinho. Então, quando acaba o vinho da nossa vida, a pessoa certa para a gente procurar é Jesus, é Cristo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é que quando buscamos a Cristo, temos que confiar na sua direção. Gente, que momento difícil esse para uma mãe. Quando o filho atinge já uma idade adulta, atinge já uma idade onde ele é responsável pelos seus atos e diz assim, mãe, eu não tenho mais nada contigo. Agora sou eu, agora eu vou viver minha vida. Como isso dói, né? Nós estamos aqui em Cascavel, estamos aqui na casa do Lucas, nosso filho. Ele saiu de nossa casa lá em Maringá, veio para cá estudar, veio fazer a sua vida, veio trabalhar, está namorando. Ontem nós tivemos um tempo gostoso com a família da namorada do Lucas e ele está criando a independência, né? Infelizmente está desligando um certo vínculo conosco.
A nossa filha era para estar em Atibaia, né, Aninha? Também, aos poucos, se desligando. Eu me lembro uma vez, uma conversa muito dura, muito séria que eu tive com a minha mãe, e a gente conversando sobre uma determinada situação, e eu falei, mãe, eu sou adulto, agora eu decido as minhas coisas. Então é a mesma coisa que Jesus falou, mulher, o que tenho eu contigo? Então, mãe, agora é comigo. Eu não posso mais ficar debaixo da tua dependência. Neste momento, Jesus corta o relacionamento de filho de Maria. Ele corta o relacionamento quando ele fala isso que eu tenho eu contigo, mas ele tem objetivos muito claros para cortar esse relacionamento com Maria e eu convido você a entender comigo esses objetivos. A primeira coisa, Jesus estava querendo privá-la de um sofrimento maior. Quando Jesus fala assim, a minha hora não é chegada, o que ele estava dizendo? Vai chegar a minha hora de sofrimento, a minha hora de morte, a minha hora de entrega, a minha hora de redenção, a minha hora de levar sobre mim todas as dores. E Maria, como que ela suportaria ver tudo isso como mãe? Como uma mãe suportaria ver todo o sofrimento que depois nós sabemos que Jesus passou por causa dos nossos pecados? Então Jesus naquele momento está falando assim, Maria, agora você não pode mais ser como minha mãe. Agora eu vou entrar num estágio onde vai chegar a minha hora. Uma hora difícil, uma hora penosa. Então Jesus estava querendo poupar Maria de um sofrimento muito maior. Estava querendo amenizar os sentimentos de Maria daquilo que ele iria passar. E a segunda coisa é porque Jesus estava iniciando o seu ministério. Maria tinha que entender agora alguma coisa. Ela não era como mãe mais de Jesus, mas ela é discípula de Jesus. Maria, então, precisava entender que o papel dela agora muda. Por isso que nós não vemos mais a figura de Maria registrada com diálogos por Jesus, porque ela se torna como todas as outras. Ela se torna como uma discípula, como todos os outros que estão seguindo a Jesus. E ela entende isso. Tem um gatinho aqui na nossa casa, né? Alguns irmãos já sabem desse gatinho, né? Então ela precisava ser como discípulo. E talvez algumas pessoas ouvindo isso, né, principalmente aqueles de origem católica, pessoas católicas que estão me ouvindo agora, pode até achar assim que estamos minimizando a pessoa de Maria. Mas a própria teologia católica, a própria doutrina católica diz assim, que Maria foi a mais fiel das discípulas. Dos discípulos ela foi a mais fiel, que esteve sempre ali até os pés da cruz. Então Maria é uma discípula e aqui ela entende. Ela entende que é uma discípula. Jesus usa um termo chamado assim, mulher, o que tenho eu contigo? E alguns olham assim, puxa, mas isso é forma de tratar a mãe? O que Jesus estava fazendo aqui era uma maneira respeitosa. Ele se dirigia a várias mulheres assim. A mulher samaritana na beira do poço, a mulher pecadora. Ele fala, mulher, cadê os que te condenam? Para outra, mulher, me dê a água de beber. Então, mulher, esse termo era um termo utilizado para senhora, dona, era respeitoso, mas não era mais mãe. Não que Jesus estava ignorando o fato de nascer de mãe, mas o papel de Maria agora era um papel de discípula. Ela tinha que entender que ela não era mais mãe de Jesus no papel de dirigir, conduzir ou palpitar no seu ministério. Ela agora tinha que, como todas as outras pessoas, encontrar a sua salvação e a sua redenção em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Maria quietou a sua alma e ela confiou não só mais numa palavra de anjo, como Gabriel quando apareceu para ela, mas na palavra e na pessoa de Cristo. Então você, mãe, você, pai, você, filho, você precisa entregar a sua vida, a condução da sua vida a Cristo. É isso que estava representando naquele momento. Gente, isso é muito profundo, é muito impactante. Maria, naquele momento, estava entendendo seu filho como Salvador do mundo e se colocando como discípula e se submetendo a ele. Então esse é o segundo ponto. Quando buscamos a Cristo, temos que confiar na sua direção. E Maria estava confiando na sua direção. E o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que, uma vez sob a direção de Cristo, temos que estar dispostos a obedecê-lo. Maria, então, se vira para os serventes e fala assim, façam tudo
o que ele vos disser. E essa é a palavra para a minha vida e para a sua vida. Façam tudo o que ele vos disser. A obediência é a maior prova de uma vida entregue realmente a Cristo. Lá em João 14, 21 diz, aquele que tem, Jesus falando para os seus discípulos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E guardar os mandamentos é o quê? É obedecer a Cristo. É obedecer ao Senhor. E para fazer parte da família de Cristo é necessária obediência. Em Mateus capítulo 12, do versículo 46 ao 50, Jesus está com uma multidão de discípulos, de seguidores. Aí algumas pessoas vêm e falam para ele assim, sua mãe e seus irmãos estão ali fora te esperando, eu te aguardando. Aí Jesus fala assim, quem que é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são todos esses que fazem a vontade do meu Pai. Jesus está estendendo a sua família. Jesus não limita mais a sua família. Então, para fazer parte da família de Cristo, para ter uma vida entregue realmente a Cristo, o resultado disso é a obediência. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós começamos a obedecê-lo cada vez mais. Infelizmente, as religiões procuram fazer com que primeiro as pessoas obedeçam a Cristo, obedeçam a Deus, para depois elas irem entendendo a pessoa de Deus, de Cristo. Na verdade, é o contrário. Nós conhecemos a Cristo, nós aprendemos de Cristo e nós passamos a obedecê-lo naturalmente. Isso se torna algo inerente das nossas vidas. Então, o que Jesus fala para aquelas serventes? Está vendo aqueles 6 potes de água? Encham esses potes e levam até o mestre-sala. Então agora, meus queridos, é hora de encher as nossas talhas. As talhas eram 6 talhas. O número 6 representa a imperfeição. É o número que representa homem. As talhas representavam, elas eram utilizadas para purificação. Então os judeus chegavam nas casas, eles lavavam as suas mãos nessas talhas, olha só, lavavam as mãos nas talhas, e não era pela higiene, era por causa de um ritual de purificação, como se estivesse purificando o seu pecado. Uma purificação, uma lavagem da alma. E Jesus pega aquelas talhas que eram usadas para lavar mãos e fala, encham de água essas talhas, agora elas vão ser usadas para levar o vinho. Então agora é hora de encher as nossas talhas. Agora, mesmo com as nossas vidas imperfeitas, mas cheios da água do Espírito Santo, nós podemos fazer como aqueles servos, servir, ir adiante, levar essa água, levar esse vinho. É hora de reconhecer quem nós somos e deixarmos ser tratados por Cristo e sermos a cada dia curados e livres do pecado. É hora de levarmos a água do Espírito Santo a todos os demais convidados da festa. A todos os demais convidados. Levar o vinho novo que inundou as nossas vidas, Cristo. Então, na direção de Cristo, nós temos que estar dispostos a obedecê-lo, a obedecer a Cristo. Então eu queria deixar essa palavra. O título que eu dei essa mensagem, quando eu estava preparando, é assim, uma mãe sábia. E uma mãe sábia representa aqui como eu e você também podemos ser pessoas sábias. Talvez você hoje seja uma mãe abandonada, talvez você se sinta abandonada, talvez você se sinta triste, talvez você se sinta frustrada. Ou mesmo você é um pai. Você é um filho, você é uma pessoa solteira, você é uma pessoa que hoje se sente abandonado, frustrado, triste, solitário. Talvez você esteja vivendo uma vida sem vinho agora, sem alegria. Então você precisa fazer como Maria, reconhecer que o vinho acabou, a primeira coisa. Buscar a pessoa certa, segunda coisa. Entregar a sua vida a essa pessoa e obedecer. E eu gostaria então que você, com essa palavra que a gente meditou aqui sobre Maria, que você fosse uma mãe sábia, uma pessoa sábia, um homem sábio, a quem recorre a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Ele é o único. Ele é aquele que que toma a condução das nossas vidas, ele leva as nossas dores, ele leva a sua dor. Então, se você nessa manhã reconhece isso, reconhece que precisa da pessoa de Jesus. Talvez você é um membro da nossa igreja,
Talvez você frequente alguma igreja. Talvez você já tenha visto tantas vezes essa história, já tenha ouvido essa história tantas vezes e ainda não tinha percebido que, assim como Maria precisava entregar a direção da sua vida a Cristo, você também agora reconhece que precisa se entregar a Cristo. Que você busque a pessoa certa e que você passe a obedecê-lo. Deixa ele encher a sua vida com a água do Espírito Santo. Uma água que se transforma em vinho, ou seja, uma água que redunda em alegria dentro da sua vida e dentro da minha vida. Eu convido você, então, a orar comigo e logo após nós vamos juntos aqui cantar uma canção e para trazer uma reflexão e guardar essa reflexão da palavra nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por esse fato, por esse evento tão importante, Pai, que foi quando Jesus, então, esclarece para sua mãe que agora ele precisava caminhar, iniciar um ministério que seria árduo, mas que a pessoa dele era a pessoa necessária para a salvação. E Maria entende isso, e Maria, de uma forma humilde, se coloca como todos os outros, discípulos, discípulas de Cristo, e começa a segui-lo, e começa a entendê-lo, e começa então a crescer diante disso. E essa pessoa, Pai, que agora está aí na sua casa, está ouvindo, Pai, essa palavra, está assistindo esse vídeo, Senhor, e o Senhor tem tocado o seu coração para que ela entregue a sua vida a Cristo, Pai, que o Senhor esteja agora inundando com essa água de Cristo, e uma água que se transforma em vinho. A água representa o Espírito Santo. Encha, Pai, com o Teu Espírito Santo cada uma das pessoas que está ouvindo agora essa palavra e que essa água se transforme na alegria, no vinho da alegria, que muda todas as coisas, que transforma o ambiente, que transforma a família, que restaura pessoas, ó Pai. E que essa pessoa, que eu, Pai, e essa pessoa que está assistindo, nós possamos fazer como servos agora, pegar essa água, esse novo vinho, e servir a tantos outros convidados que foram convidados a conhecer o Senhor. Eu sou um servo, minha família aqui são servos, os meus irmãos que estão assistindo são servos, e o nosso papel agora é levar essa água, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa mãe sábia, pela pessoa de Maria, que entregou sua vida totalmente a Jesus e reconheceu que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém. Amém? Vamos cantar então? A música chama Eu Me Rendo. Algumas pessoas conhecem, né? Se você conhece essa canção, você também acompanhe conosco então. Que a gente se renda à pessoa de Cristo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, me entregar, tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça do teu amor, sacia meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim,
meus irmãos, a nossa transmissão do Face foi interrompida, a internet caiu, mas chegamos ao fim do nosso culto. Acho que foi um momento gostoso. Vocês viram aqui a nossa família louvando juntos, e que bom nós estarmos, mesmo que virtualmente, né, a gente poder se encontrar juntos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a você, mãe. Deus abençoe toda a sua família. E siga o exemplo de Maria e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Receba a bênção agora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo que enche as nossas vidas e faz transformar toda essa água em vinho, em alegria, esteja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Tenha um bom domingo. Deus abençoe a todos.